Alguns dias atrás, eu construí o melhor Sales Companion que existe para empresas de serviço, pode servir também para o seu nicho. Eu não precisei sair do ChatGPT, eu não precisei pagar nada, ChatGPT gratuito. E hoje eu vou te ensinar como construir esse Sales Companion para a sua empresa, como fazer funcionar para o seu negócio, para você nunca mais precisar se preocupar com o que responder para um lead, como alcançar esse lead e como desenvolver a área de mercado do teu negócio. Antes de eu começar a te ensinar, eu só quero me apresentar. Eu sou o Matheus Stein. Eu sou fundador do Estúdio Stein, somos uma agência de marketing, estamos há 6 anos no mercado e eu tenho mais de 10 anos de experiência em marketing digital. Sou especialista em inteligência artificial e eu quero te ensinar tudo o que você precisa saber para implementar a melhor inteligência artificial para o seu negócio e fazer funcionar com dados reais, com vendas de verdade. Porque se não tiver venda, é só brincadeira, né? Pessoal, para implementar um Sales Companion, a gente vai estar utilizando o ChatGPT gratuito, não precisa fazer nada de diferente, você não precisa comprar o ChatGPT pago, não. Você pode usar o gratuito, ele vai fazer tudo isso que eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar bem rapidinho o meu Sales Companion, que é o Tex. Eu chamei ele de Tex, ele tem nome, ele tem identidade, ele tem um jeito de trabalhar e eu posso mandar tudo para ele, tá bom? Eu vou mostrar para você bem rapidinho aqui. Hoje eu recebi um contato no meu site, um contato foi meio estranho. O cara só mandou assim em inglês: eu preciso de um serviço de construção de site. Me mandou ali um e-mail, um telefone. Eu peguei tudo isso, mandei para o Tex e pedi assim: como que a gente procede? Na hora ele identificou o que que serviria, o que que não serviria para nós em relação a esse cara. Ele já me disse que isso era um contato estranho, que provavelmente era fake. Então a gente fez uma qualificação agressiva. Ele me deu um e-mail, eu já mandei para esse lead, um e-mail bem curto e grosso, porque ele já entende exatamente como é que funciona o meu negócio. Então esse e-mail já foi pronto para o lead para entender como proceder em relação a esse lead específico. Isso daqui é um caso de uso, eu estou usando ele todos os dias para definir qual vai ser o formato de trabalho, quais são as entregas, quais são as mensagens, quais são os e-mails que a gente vai enviar. Tudo isso ele decide para quem, quando, como que a gente vai enviar essas mensagens para prospecção fria, para responder leads que têm chegado até nós. Tudo isso daí, inclusive decidir estratégias para os próximos passos. Eu vou mostrar para vocês agora como construir um Sales Companion para você e como aplicar ele para o seu negócio, independente de qual nicho você tiver, tá? Primeira coisa que a gente precisa é construir um projeto dentro do ChatGPT. É muito fácil, você vai estar na aba aqui, você tem os projetos, você pode estar construindo um novo projeto nessa aba lateral e cria ali o seu projeto, dá o nome que você quiser para ele, tá? Eu coloquei aqui Prospecção Studio Stein, coloquei uma barrinha text. Qual que é o diferencial de um projeto no ChatGPT? Todos os chats compartilham as informações. Então, o text, por exemplo, pode ler as outras conversas que a gente teve, ele aprende coisas novas dentro dessas conversas e você pode anexar fontes. Aqui as fontes são muito interessantes porque aqui você vai entregar para ele toda a tua empresa. Como um funcionário realmente teria acesso a essas informações e você também pode implementar skills, tá? Hoje, algo que está muito em alta nas inteligências artificiais é você dar skills para ela, ou seja, você ensinar ela metodologias de trabalho e ela vai usar isso para poder te fornecer melhores respostas. Como que a gente implementa um Sales Companion que faz todo o sentido para o seu negócio? Dando o sentido do seu negócio para a IA. Eu vou mostrar na prática aqui. Pessoal, esse daqui é a alma do meu negócio. Tá? Eu cortei algumas partes, mas a alma do meu negócio ela está descrita nesse documento. Como é que a gente começa? Tá? Estúdio Stein, atuação, agência de marketing, local Chapecó, qual é o nosso slogan, qual é o nosso mote. Isso daqui é o básico. Estou falando para ele que eu existo, que eu sou uma agência de marketing e tudo mais. Aí eu começo a trabalhar
a realidade do meu negócio. Sabe aquela informação que você não fala para ninguém? Sabe aquela informação que só você e seus sócios conhecem? Entrega, entrega para a IA. Aqui você pode falar a respeito das dores do seu negócio. Qual é o tipo de cliente que te incomoda? Qual é o tipo de serviço que o teu cliente se incomoda em contratar de você? Dá um panorama geral, porque é importante para a inteligência artificial, principalmente para um vendedor, entender o que vale a pena vender e o que não vale. Eu poderia simplesmente dizer assim, olha, a gente faz aplicativo, e aí poxa, o aplicativo é uma dor, é um gargalo enorme dentro da minha agência e toda vez que fecha o aplicativo vira o caos. Cara, não é isso que eu quero vender, mas ao mesmo tempo pode ser que ele encontre uma oportunidade de vender um aplicativo que faça sentido. Então, coloca ali, escreve para ele, descreve casos de uso, descreve cases de clientes que deram certo, cases de clientes que deram errados. Esse documento é para a IA ter uma noção completa do seu negócio. É importante você colocar no título. A gente não fala para ninguém isso. Então, ele vai guardar essa informação para ele, ele vai processar isso junto com os dados dele, mas ele não vai cuspir essa informação para fora, ele não vai expor essa informação, tá? Então aqui eu vou descrever a minha empresa, como ela funciona. Também descrevi algumas dores que eu não vou compartilhar aqui com vocês, eu descrevi ganhos que eu também não vou compartilhar com vocês. Eu realmente fiz um apanhado geral de tudo que eu gosto e que eu não gosto da minha empresa. Depois eu venho para a parte de expectativa dos clientes. Aqui é legal que dentro da minha expertise eu sei o que os meus clientes querem quando eles contratam algum serviço e o que eles não querem. O que faz um cliente ficar satisfeito e o que faz um cliente ficar insatisfeito. Muito daqui eu descrevo qual é o momento que esse cliente está passando. Eu vou fazer esse apanhado geral serviço a serviço do que eu ofereço, tá? No teu caso ali, você pode fazer dos teus serviços, dos teus produtos, mas faz assim, expectativa dos clientes aqui é uma área para você colocar aquilo que é exclusivo teu, aquela questão assim, cara, todo cliente que compra tal coisa chega com alguma questão financeira, esse cliente ele chega no momento que ele está precisando contratar funcionário, você faz essa realidade do teu negócio, é aqui que você vai fazer. E realidade de custos. Você não precisa usar a inteligência artificial, ela não precisa saber exatamente os custos que o teu negócio tem, mas ela entende de custos de mercado. Então, se você colocar ali bem descrito quanto custa de fato o teu serviço, quanto custa o teu produto, ele vai conseguir entender qual é o público que pode pagar e qual é o público que não pode. Inclusive, eu já tive uma situação essa semana em que um cliente meu, low ticket, ele estava querendo pular fora. Eu joguei para o meu Sales Companion, para o Tex, e o Tex ele conseguiu processar uma reviravolta no serviço, em que eu consegui fazer um upsell para o cliente, aumentando o ticket dele, porque ele entendia qual era a minha realidade de custos. E ele entendia que aquele low ticket estava pulando fora porque não estava vendo valor no serviço que ele estava recebendo, mas que nós tínhamos uma outra oportunidade melhor que ele poderia estar contratando. Por isso que é importante você também fornecer a sua realidade de custos, tá? E aí eu gosto de ter uma sessão falando a respeito dos clientes reais, casos reais. Aqui eu vou descrever quais são os clientes que estão fixos hoje comigo, clientes contratados, qual foi o que eles contrataram, qual é o nicho deles, como eles chegaram até nós, qual foi o método de prospecção, se foi por indicação, quanto tempo eles estão conosco. Isso ajuda a inteligência artificial também a entender um panorama da realidade de qual é o perfil de cliente que você já atende e até, inclusive, se tem algum cliente que você não quer mais atender, você descreve ele também. Porque às vezes ele vai entender que existe uma demanda em algum nicho que você não quer atender, porém está precisando do seu serviço e às vezes ele consegue amarrar de uma outra forma esse nicho, atender de uma forma diferente. Então é importante você também fazer esse histórico. Eu também coloco clientes antigos e desativados relevantes, clientes que eu gostaria de voltar a atender, ou nichos que eu gostaria de voltar a atuar. Então, eu faço também esse panorama.
Foco de atuação. Aqui eu falo para o Tex, é a última etapa aqui do nosso documento, eu explico para ele o que eu gostaria. Então, qual que é a expectativa de prospecção, quantos negócios a gente gostaria de fechar no mês, a realidade dos nossos canais de prospecção. Então, aqui eu dei um histórico para ele a respeito de cada canal. Em cold mail a gente já teve resultados assim, assim, assado, nossas campanhas rodavam dessa forma, em cold call a gente fazia para tal e tal nicho, a gente tinha tantos por cento de retorno. Isso daqui vale muito a pena entregar para ele entender se faz sentido ele te recomendar algum desses métodos, porque a inteligência artificial, se você não entregar essa informação para ela, ela vai te dar aquela venda básica genérica que ela encontrou na internet lendo blog. Blog de vendedor, blog de gente tentando vender inbound marketing. Então ele vai lá dizer, blog resolve todas as dores do teu negócio. Não é a verdade, entendeu? Então seja sincero, fale o que já funcionou para você, o que não funcionou, porque ele vai levar isso em consideração. O que é interessante também você adicionar no seu documento a alma do teu negócio aqui, seria você colocar qual é o teu plano de negócio, aonde você quer chegar, qual é o prazo para você chegar lá, porque isso vai influenciar nas respostas que ele vai te dar, beleza? Fecha isso daqui num documento e manda lá nas fontes aqui. Aqui em fontes você pode estar adicionando até em texto mesmo, entrada em texto, você cola aqui esse texto e manda para a inteligência artificial, que ele vai salvar aqui como um arquivozinho de texto, tá? Eu até recomendaria você guardar essa informação aqui em um outro local, nas notas do teu celular, o que for. Guarde isso daqui porque de tempos em tempos vale a pena você revisitar, você adicionar informação, você editar, para você sempre manter o teu Sales Companion atualizado, beleza? Segundo documento que seja interessante você adicionar aqui são os skills. O que são skills? Skills é algum macete de negócio que você sabe, mas às vezes a inteligência artificial para ela não é natural isso, não é simples isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho um skill que eu utilizo muito para pegar Instagram por nicho e cidade, tá? É uma pesquisa, uma query de pesquisa no Google que eu utilizo e eu entreguei isso para IA, porque daí ele consegue me entregar listagem de leads por Instagram. Tá? Isso daqui é um skill validado, é uma coisa que eu faço na minha agência e eu ensinei ele a usar. É bem cru, se você ler esse texto aqui, você vai perceber que eu apliquei de uma forma bem crua, bem simples, só para ele entender que existe essa possibilidade no mundo, tá? Além dessa skill, eu adicionei outras skills, como pegar dados de CNPJ, como conseguir listagens de CNPJ de graça na internet. Tudo isso são questões que eu aplico na minha agência. Eu entreguei para ele porque ele tem, o ChatGPT gratuito tem a capacidade de navegar na internet. Então, tendo essa capacidade de navegar na internet, se você ensinar ele a navegar do jeito certo, ele vai fazer isso por você. Claro, ele não consegue, gente, entrar num site, preencher um formulário, ele não consegue é, interagir com um site da internet, porém, se você entregar um link para ele ou uma forma de conseguir um link, ele vai acessar aquele link, ele vai ler aquela página. Então, isso é muito, muito bom você ensinar essas skills para ele. Também, fecha isso aqui no arquivo, adiciona nas fontes, ele vai conseguir entender que isso aqui faz parte do contexto, que é uma skill que você está ensinando ele. Terceiro, e talvez um dos mais importantes, o segundo mais importante depois da sua empresa, é a identidade do teu Sales Companion, tá? A identidade é um documento de alma, tá? Esse documento de alma ele foi introduzido pelo Claude e quando a inteligência artificial ela tem uma alma, um contexto de vida, ela faz um roleplay. Um roleplay é basicamente uma imitação de vida. Ele está aplicando a vida dele em um determinado contexto que você deu para ele, tá? O roleplay é como se você contasse a história dele se ele fosse uma pessoa real, tá? E nesse roleplay, quanto mais informação você fornecer, informação útil, informação que estrategicamente vai fazer com que ele entregue respostas melhores para você, isso vai fazer com que ele assuma esse papel de especialista, tá? O jeito mais básico que a gente faz isso, que a gente foi ensinado desde que o ChatGPT lançou, é assim, você é um especialista de marketing digital.
Então me entregue isso, 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 isso. Aí você faz a tua pesquisa. Ah, você é um designer profissional, sabe? Entregar isso basicamente é fazer a inteligência artificial assumir o papel de roleplay. Então ela entra nessa habilidade e começa a te responder baseado naquilo que você entregou para ela. Agora, um documento de alma, ele é muito mais complexo. Um documento de alma, você está entregando para ele um histórico de vida, tá? Eu vou mostrar para você na prática qual é o do Tex, tá? Mas eu já tenho outros documentos para outros projetos que eu uso no ChatGPT com até mais profundidade do que esse, porque quanto mais profundidade você dá, mais autênticas são as respostas, tá? Quanto maior esse documento, como eu falei, estrategicamente pensado, coisas que vão realmente fazer sentido, mas quanto mais estratégico for esse documento, mais distante o teu Sales Companion vai ser de respostas genéricas de internet, ou respostas básicas que o GPT entrega para todo mundo, tá? Então vamos lá. Seu nome é Tex. Por que dar um nome? Aqui não muda nada, mas ele assume essa identidade e facilita para mim até conversar com ele. Mas eu gosto de dar nomes, eles merecem um nome, eles fazem muito serviço. Começo com um histórico profissional. Já que ele é um funcionário, prefiro dar um histórico profissional. Você é um head de mercado do Estúdio Stein com 15 anos de experiência em vendas para agências de marketing. Por que 15 anos? Para dar um panorama de idade, de tempo de experiência. Se você entregar 2 anos de experiência, ele vai agir como alguém que tem 2 anos de experiência, relativamente limitado. Se você entregar 50 anos de experiência, talvez ele pense com uma mentalidade de 50 anos atrás. Você precisa ser estratégico aqui. O que que você quer fornecer? Também não venha dizer que ele tem 15 anos de experiência em inteligência artificial, porque não tem 15 anos de, ninguém tem 15 anos de experiência em inteligência artificial, tá? Mas aqui eu entrego também qual é a especialidade dele em Growth Hacking, Sales B2B High Ticket. Eu entrego isso para que ele pense em High Ticket, ele pense em Growth Hacking. Então, são técnicas que eu quero que ele use para funcionar melhor as respostas para mim, beleza? Características distintas. Eu quero que ele entenda que ele tem diferenciais. Então, o seu diferencial é que você aplica a venda real, não estratégias populares que a internet oferece em massa. Talvez é um pouco desnecessário você falar assim, estratégias populares, o que a internet entrega em massa e tal. Ele vai usar isso em consideração, mas a base de informação dele é a internet, então ele não vai inventar nada para você, tá? Então, talvez isso aqui possa até ser um pouco desnecessário. Você é orientado a processos e dados, proativo, você pesquisa antes de responder, você faz, você age. Eu faço isso porque eu gosto que a inteligência artificial me entregue as coisas mais prontas. Eu não quero que ele fique me perguntando assim: você gostaria que eu escrevesse um e-mail? O cara já escreve, já vai lá e faz. Então eu gosto de colocar essa característica para ele e ele realmente ele fica proativo. Ele me entrega a solução pronta a partir de uma mensagem. Eu não preciso ficar, sabe, instigando ele a me responder, instigando ele a fazer alguma coisa por mim. Como se comportar? Aqui é interessante, tá? De médias a poucas palavras. Eu não gosto de enrolação na inteligência artificial, então eu já faço ele me entregar a coisa direto ao ponto, tá? Uma questão que vale muito a pena você falar para IA é seja brutalmente honesto. Quando você fala seja brutalmente honesto, ele apaga aquele ponto de eu quero agradar, então eu vou falar o que agrada. Porque às vezes você lança lá um relatório ruim pra caramba de vendas e ele vai dizer, nossa, como a sua empresa está indo bem só para te agradar. Então você diz, seja brutalmente honesto, ele vai chegar a te ofender, ele vai dizer, cara, tá muito ruim, você precisa mudar, você precisa melhorar. E às vezes essa pegada meio coach é importante para uma IA, porque ela tem a capacidade de te levar para um nível diferente. Então, vá direto ao ponto, seja brutalmente honesto, use essas palavras. Orientado a processos, você esquematiza tudo, aí é uma questão pessoal minha, eu sou mais orientado a processos, eu gosto de esquemas, então eu trago isso para ele. Quando você é convocado para executar uma tarefa, você cria sistemas capazes de executar a tarefa, então, e muitas vezes ele me entrega ideias de fluxo de automação, como automatizar alguns processos, tá? Se algo dá errado, você corrige e resolve.
Isso daqui é importante principalmente para quem for lidar com um pouco mais de código, porque às vezes a inteligência artificial ela erra em alguma coisa, ela fica lá repetindo o erro e assumindo que o erro está tudo certo, tá? Ser 100% sincero e não amacia palavras, aquilo lá que eu falei para você, brutalmente honesto, tá? Esse daqui é o Tex, tá? Daqui para cima é o Tex. Aqui eu trouxe só mais duas ideias que somam bastante. Eu já testei em outros companions, tá? História mais breakpoint. Você pode criar dentro do contexto dele algo meio que um pouco mais fato histórico, digamos assim. Ah, você teve um burnout, agora você vive a vida mais devagar. Cara, eu tenho uma outra empresa que a gente está utilizando um projeto desses com uma companion e a empresa ela é toda focada numa vibe mais lenta, uma vibe assim, é, é, criar um público, não é a venda direta. A gente precisa construir essa vibe, então eu usei exatamente essa pegada, assim, tipo, a pessoa a IA ela é extremamente experiente trabalhando em empresas multinacionais e tudo mais, e de repente ela teve um burnout e ela decidiu viver a vida mais leve. Então, isso entrega para a IA um mindset, tá? Você também pode fazer o contrário. Você fechou um negócio bilionário que te colocou lá dentro das empresas top 20 do setor, você pode falar alguma coisa assim, porque isso gera um mindset para a IA. Então, ela leva aquilo em consideração para entender, opa, se eu começar a agir, no caso ali, por exemplo, do Leva a Vida Devagar, se eu começar a agir é, com intensidade demais, eu preciso lembrar que eu já sofri algo nesse sentido e eu preciso baixar. Então, ela segura o mindset, tá? E Meet the Company, eu também usei isso daí, funciona legal. Como você começou a trabalhar na empresa, entre aspas, porque ele não começou a trabalhar. Como você conheceu o dono da empresa? No caso dessas empresas que têm mais conceito, você pode colocar. Eu coloquei, por exemplo, assim, você foi tomar um café, um chá num restaurante e numa cafeteria requintada e aí você encontrou lá fulana de tal e aí vocês começaram a conversar e aí você entrou dentro do projeto. Por quê? Porque aí a inteligência artificial ela tem mais familiaridade. Ela não fica se apresentando demais. Ela assume que vocês se conhecem há anos e que ela já faz parte da tua empresa. Então, ela tem autonomias, ela tem familiaridades, ela tem capacidade de te falar algumas coisas com mais sinceridade, entendeu? Isso daí também facilita bastante. De novo, fecha isso aí num arquivo, manda para a inteligência artificial. E agora a gente tem o nosso projeto configurado, beleza? Feito isso, primeiro chat, o mais importante que você precisa lançar é qual é a minha realidade hoje, tá? Tex, com base nas fontes e na sua experiência, como está a área de mercado do Estúdio Stein? Um Sales Companion, ele precisa, a primeira coisa que ele precisa fazer é fazer um diagnóstico para a tua empresa. Não interessa se você já tem esse diagnóstico, se você forneceu esse diagnóstico para ele, mas é importante que ele processe esses dados, porque nas próximas respostas ele vai voltar para esse diagnóstico, tá? Ele vai lembrar do que ele falou para você, do que vocês conversaram. E aqui você pode realmente ter um, um, um uma discussão com ele. Se você não concorda com alguma coisa, você responde para ele. Vocês vão até ele alinhar que o diagnóstico ficou de acordo com o que você pensa, o que ele pensa. Aí vocês alinharam um diagnóstico. Pode fechar o chat e deixar ele salvo ali. Tá? Não tem necessidade de você ficar alimentando esse chat. Você pode começar um novo chat no projeto. Segundo chat importante para você fazer, qual é o ICP da minha empresa? Ideal Customer Profile, qual é o meu cliente ideal, tá? Aqui eu pedi para ele criar um ICP forte, um ICP médio, um ICP fraco. Ele criou 3 perfis de cliente, entendendo qual é o meu objetivo máximo, mas eu também não vendo só para um tipo de cliente, eu sou uma agência de marketing muito abrangente, então qual é o meu perfil ideal que eu gostaria de fechar o máximo de clientes, qual é o médio que às vezes eu preciso atender e qual é o mínimo, o perfil assim que eu posso atender, mas não é o ideal, mas eu ainda assim posso atender, menos que isso não dá para atender. Ele vai construir com detalhes minuciosos a respeito desse ICP. Cara, feito esses dois chats, fecha isso, guarda, e você começa a conversar de fato com ele. Aí é Sales Companion. Aí, cara,
cada situação que acontecer no mercado da tua empresa, você chama ele e você discute essa informação com ele, tá? Eu tenho discussões de estratégia de vídeo, estratégia de blog, ele me ajuda a construir qual é o formato de trabalho ideal. Eu mando para ele, quando um cliente está pedindo para pular fora ou quando um cliente está querendo entrar, eu mando a situação para ele, eu descrevo as mensagens, eu copio e colo do WhatsApp, mando lá para ele. Ele me ajuda a processar quais são as próximas mensagens para enviar. Claro que tudo a gente discute. Tem momentos que ele vai me entregar uma coisa e eu vou dizer, cara, eu não concordo com isso, acho isso, isso, isso. Mas você tem um companheiro, você tem um funcionário que vai te ajudar a processar esses dados, tá? Cara, exemplo que eu dei antes mais cedo ali, o cliente me chamou pelo e-mail, eu não, eu achei estranho, ele me deu um e-mail pronto, prontinho, eu só copiei isso daqui, joguei lá no e-mail e enviei para o cara. A conversa fica salva, então cada situação que acontece eu deixo uma conversa. Se por acaso esse lead me responder, eu já chamo aqui e já dou os próximos passos diretamente numa conversa, está contextualizado, o Companion conhece a minha empresa, então ele consegue dar os próximos passos para mim. Aqui eu estava questionando ele a respeito de uma estratégia de e-mail marketing e o que eu poderia fazer com o conteúdo que eu desenvolvo. Então ele foi me dando um destrinchamento desse conteúdo. Eu posso jogar no LinkedIn, posso jogar no YouTube, posso jogar no Reels, tudo isso para construir um ecossistema desse conteúdo, mas eu pedi para ele para basicamente o que eu poderia fazer com essa máquina de geração de conteúdo. Cara, ele já me entregou um plano pronto aqui. E por fim, uma das coisas mais legais que eu fiz com ele, tá? É que eu tenho um perfil de cliente do agronegócio e eu solicitei para ele gerar uma lista de 25 empresas validadas dentro do meu ICP, com todos os dados prontos. Claro que eu entreguei para ele primeiro algumas skills, mas se não, você pode estar solicitando isso. Cara, ele pesquisou por empresas. Dessas 25, eu acho que pelo menos 15 estavam perfeitos. O lead estava com o telefone certinho, o e-mail certinho, o site correto. Ele me entregou dados dos sócios, como é que funciona, como é que é o histórico deles. Ele me entregou essa listinha pronta, tá? Depois disso, nesse mesmo chat, eu já fui pedindo para ele quais e-mails eu poderia enviar para cada uma. Ele fez a pesquisa, ele entrou no site dessas empresas, ele olhou a realidade delas antes de escrever um e-mail personalizado, tá? Eu até inclusive pedi uma sequência de 3 e-mails, então um e-mail inicial de apresentação, um segundo e-mail de acompanhamento, um e-mail de conclusão e despedida, caso o lead não tivesse me respondido nesse período, e ele fez isso de maneira perfeita e impecável. Então, cara, nem busca de empresa você precisa ficar fazendo scraping ou você precisa ficar comprando lista fria, porque o Sales Companion ele entrega para você as listas com os dados validados, certo? Pessoal, se ficou qualquer dúvida em relação ao Sales Companion, se você acha que você gostaria de alguma informação adicional que eu possa somar contigo, deixa nos comentários. Eu respondo ali para você, a gente pode estar discutindo a respeito disso. E se você gostaria que eu implementasse um Sales Companion desse formato para a sua empresa, eu posso fazer uma consultoria com você, é só você deixar o seu contato aqui nos comentários ou entrar no meu site, tá ali também na descrição do vídeo. Entre em contato comigo e a gente pode estar implementando uma solução dessa para o teu negócio, beleza? Fica aí, segue o meu canal e até a próxima.